Vamos ao assunto do momento, então. Olha, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, publicou em outubro de 2017 a resolução que define as regras de multas para pedestres e ciclistas que andarem fora das áreas permitidas. As punições já estavam previstas dentro do Código Brasileiro de Trânsito desde 1997, mas nunca foram praticadas porque não havia regulamentação de como seriam feitas. Estou aqui hoje no Fé na Vida com o Pedro Arruda, diretor do Ensino Técnico de Trânsito, do Centec, do Centro de Ensino Técnico de Trânsito. Seja bem-vindo, Pedro. Bastante polêmica nesse assunto, né? Por onde que a gente começa? Eu acho que a gente pode começar pelo problema que são as mortes no trânsito envolvendo pedestres e ciclistas, né? Os pedestres são cerca aí de 20% das pessoas que morrem em acidentes de trânsito. Então é realmente um problema que a gente precisa corrigir e com muita urgência, né? Mas essa resolução, ela é efetiva para essa questão das mortes? Então, aí a gente pode abordar por dois caminhos, né? O primeiro é que quando você coloca uma resolução, né, apontando como que a gente pode multar o pedestre, né? De qualquer forma, a gente consegue atrair a atenção para o problema e a gente vai discutir, por exemplo, estou aqui porque existe essa resolução, então a gente pode abordar sobre a conduta do pedestre, né, no trânsito. Por outro lado, se isso vai funcionar na prática, no dia a dia, aí é uma outra caminhada que a gente precisa ver se vai dar certo, né? Agora conta pra gente, então, Pedro, como que, né, na questão, na técnica mesmo, no que está estipulado na resolução, o pedestre será multado, por exemplo. Sim. Qual que é a regra que ele vai infringir de trânsito que ele será multado? Certo. Então, no artigo 254, né, que envolvendo o pedestre, e 255 envolvendo o ciclista, né? O pedestre, ele tem que atravessar na faixa de pedestre, ok? Ele não pode utilizar pontes ou passagens subterrâneas que não tenham o espaço para eles, né? E também não pode parar no meio da via ou ele não pode demorar para atravessar. Ele iniciou a travessia, ele tem que terminar no mesmo ritmo que ele começou. Então ele não pode ficar parado na frente, interrompendo o trânsito dos veículos, né? Isso que determina. Se ele infringir essa lei, ele pode receber uma multa de R$ 44,00. Okay? Como que isso é aplicado? Aí é que está a questão. A resolução ela veio justamente definir como é que seria a aplicação disso, né? O agente de trânsito ele vai ter que abordar o pedestre. Então, assim, hoje a maior parte das infrações, dos autos de infrações não são com abordagem, né? São radares acontecendo, ou o agente de trânsito viu o carro estacionado em um lugar proibido, ele deixa o auto de infração ali e não aborda diretamente. O pedestre e o ciclista ele vai precisar ser abordado, então já vai criar uma indisposição ali com a gente ali na hora, né? Bem complicado, né? E aí o agente vai ter que pedir o RG e o CPF e o endereço do pedestre e do ciclista infrator. E o pedestre e o ciclista ele pode se negar a oferecer tanto o endereço como o CPF, porque o agente de trânsito ele não tem autorização para obrigar a pessoa a apresentar esse documento. E aí alguns estão dizendo que ele pode chamar um policial militar, por exemplo, e conduzi-lo até a delegacia. Isso não está claro, não está descrito na resolução. Algumas pessoas estão dizendo. Mas eu vejo que isso é bem impraticável, porque imagine, né, a polícia ocupada com delitos muito mais graves, entorpecentes, latrocínios, enfim, e de repente tendo que conduzir pedestre para a delegacia para que ele seja identificado. É bem complicado isso, né? Pedro, então quem, por exemplo, atravessar fora da faixa pode ser multado? Pode ser multado. Só que tem uma outra regra no Código de Trânsito que fala o seguinte: se você está a mais de 50 metros de distância dessa faixa de uma faixa de pedestre, você pode atravessar fora da faixa de pedestre. Isso está no Código de Trânsito. Está no Código de Trânsito. E aí também tem outras regras também, né? Para você fazer a travessia, você tem que fazer na continuação da calçada, ou seja, nos cruzamentos, ok? E nunca também de uma forma transversal, sempre perpendicular, né? Ou seja, de maneira reta, para que seu caminho de travessia de um ponto todo seja menor, né? Só que aí a gente tem um outro problema, né? É a falta... São muitas brechas, né? Isso, falta muita faixa de pedestre, né? Recentemente um órgão de trânsito fez uma campanha publicitária muito boa, muito bacana, só que uma das frases era a seguinte, né? Sem faixa não se atravessa. Se eu for levar isso ao pé da letra,
eu vou ficar andando em círculos no meu quarteirão e nunca vou atravessar, porque não existe uma faixa de pedestre na minha rua, por exemplo, entendeu? Mas o Código de Trânsito ele permite, existem algumas exceções que eu posso fazer essa travessia fora da faixa, que são essas, né? Não existe a faixa de pedestre a 50 metros de distância do meu local, né? Só que um outro problema que a gente também tem que ver é que muitas cidades, quer dizer, a maioria das cidades brasileiras, elas não foram desenvolvidas ou planejadas pensadas na escala humana, na escala do pedestre ou do ciclista. Foi pensado muito mais na escala do motorista, né? Então, o trânsito, a mobilidade ativa, né, de pedestres e ciclistas é um pouco prejudiciada. E aí você culpar o pedestre por esses 20% das mortes é um pouco complicado. A maior parte dos porquês desses acidentes, dessas mortes, não é do pedestre. É por causa do excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso de celular. Então, assim, tá do outro lado. Então, você vai ter um agente de trânsito multando um pedestre, né, sendo que o problema maior está ali do outro lado, para quem está no volante. Bom, nossa Central de Jornalismo produziu uma reportagem sobre o assunto. Vamos assistir. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito define multas para pedestres e ciclistas que circularem fora de áreas permitidas. O pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa ou passarela será multado em R$ 44,16. Já para o ciclista que ignorar a ciclovia e for pela rua, andar na calçada ou guiar de forma agressiva, a multa vai custar R$ 130,16. Mudanças que passam a valer já em 2018. Essas punições já eram previstas no Código de Trânsito brasileiro, só nunca foram praticadas porque não havia uma resolução. Os órgãos municipais, estaduais e federais terão até abril para se adequarem e também tirarem todas as dúvidas a respeito das novas regras. A resolução fala em abordagem do pedestre. Tudo bem, podemos abordar o pedestre, pedir a sua documentação e em caso de negativa, ou se a pessoa não estiver portando os documentos. Qual é o procedimento que se faz? No caso de um automóvel, você anota a placa e isso vai. O pedestre, como a gente não tem essa possibilidade de identificação, nós teremos que fazer consultas ao Detran, ao Denatran e ao Contran, para que essa regulamentação seja mais explícita. O que fazer caso o pedestre ou o ciclista se negue a entregar os documentos. Do outro lado da história tem as condições enfrentadas nas ruas. O pedestre não tem muita acessibilidade. Em todos os lugares, digamos assim, a nível de Brasil quase. Eu acho que é difícil para o pedestre, principalmente para o pedestre acima de 60 anos. Primeiro, deve ter assim condições para depois cobrar dos pedestres. O secretário de Mobilidade Urbana concorda que muita coisa precisa ser melhorada, mas a resolução serve como lembrete para todos cumprirem a lei. O ciclista tem suas obrigações, tem que cumprir a regulamentação do Código de Trânsito, assim como os pedestres também. Onde tem semáforo de pedestre, ele não pode avançar, não pode atravessar fora da faixa, enfim, todo mundo tem as suas obrigações e essa resolução pretende justamente que ela seja cumprida. Como a gente viu ali, né, e os maiores índices de atropelamentos de pedestres são justamente nessa faixa etária dos idosos com as crianças, né, Pedro? Exatamente. Os idosos, eles não têm um reflexo tão apurado como os mais jovens têm, né? O tempo que eles gastam para fazer uma travessia é um pouco maior, né? E as crianças também, elas não têm tanto a percepção de risco como o adulto tem e também, devido à estatura delas, às vezes fica fora do alcance de visão dos motoristas, né? Por isso é complicado isso, né? Mas interessante o que a reportagem colocou, que a gente precisa primeiro pensar as cidades com estrutura para os pedestres, mais voltados para o pedestre, né? Então, redução de velocidade é super importante, né? Estreitamento de via para que os carros andem um pouco mais devagar, né? Então, são coisas que facilitam e também perdoam os erros dos pedestres e também dos motoristas. São coisas que ajudam a gente a salvar vidas no trânsito, muito mais do que você multar os pedestres e ciclistas. Pedro, para o ciclista, como que será feita essa abordagem no momento da infração? É da mesma forma, né? O ciclista tem que ser parado para fazer preenchimento do auto de infração e a bicicleta ela vai ser removida para o pátio, né? E aí depois que ele paga a multa, que é uma infração média, né, de R$ 130, aí ele pode retirar a bicicleta. É isso que está na resolução.
Mas ainda assim, os órgãos de trânsito, né, os municipais ainda precisam ajustar bem para onde que vai levar essa bicicleta, como que vai emitir essa guia, tudo isso ainda tem um prazo até abril para começar a ter essa regulamentação bem definida, né? Então, no caso do ciclista, talvez aí seria de uma forma um pouco mais efetiva a aplicação, porque, claro, vai subtrair um bem, de certa forma, Sim, né? E aí sim. a necessidade de busca. Mas no caso do pedestre, se ele se recusa, por exemplo, a entregar o documento de identidade? A resolução não trata como resolver esse problema ainda, né? Não tem, ou a gente não tem mais o que fazer. Tá recusado, tá recusado. Exato. É aí que está um dos problemas, né? Porque o agente de trânsito ele não tem autonomia para exigir que eu apresente o meu CPF para ele, por exemplo, entendeu? Que é o que geraria multa, né? Isso, como eu posso preencher e aí incluir você, né, nas pessoas que estão com dívida, né, e ir para o SPC, né? Agora, se eu não apresento o CPF, aí é um problema para a gente, porque ele não vai conseguir lavrar a multa, né? Agora, o que a gente tem que deixar, né, sublinhar que realmente os pedestres e os ciclistas, eles têm, né, as obrigações e Sim. os direitos, né? Sim. Tem índices mesmo de pedestres que, por imprudência do Sim. pedestre Sim. e do ciclista, realmente o acidente foi ocasionado. Sim, sim. Por exemplo, um pedestre pode atravessar fora da faixa de uma maneira sem prestar atenção no fluxo e aí o motorista desvia dele e causa um outro acidente, né? O pedestre pode ser responsabilizado por isso, sim, com certeza, né? Mas eu volto a repetir, a gente precisa primeiro pensar nas estruturas das cidades, né? Em como que ela está percebendo o deslocamento desses agentes mais frágeis no trânsito para depois a gente poder penalizá-los, né? Vou dar uma pausa no meu bate-papo contigo aqui, Sim. Pedro, para fazer um convite para você. Vem aí o 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. E nesse dia, 17 e 18 de março, será uma oportunidade para você saborear aqui um dos cartões postais da capital paranaense, o Parque Barigui, e haverá possibilidade sim de dar umas voltinhas aí dentro do parque com uma bike, com uma bicicleta. Veja aí como que você participa, faça a sua inscrição, organize a sua caravana, faça essa organização antes do tempo para que as inscrições não sejam encerradas, tá bom? Já estão abertas as inscrições para o 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, dias 17 e 18 de março em Curitiba. Garanta sua inscrição pela internet. As vagas são limitadas, a bênção é infinita. Participe deste grande momento de fé com o Padre Reginaldo Manzotti. Missas, pregações, orações, música e espiritualidade. 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Toda a explicação de como participar do 6º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso está no site do Padre Reginaldo Manzotti, lá já na tela principal. Entre, faça lá o seu acesso, faça a sua inscrição, tá tudo bem intuitivo, bem detalhado, mas mesmo assim você pode entrar em contato com o nosso call center, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Volto aqui a minha conversa com o Pedro a respeito dessa nova resolução. Então começa em abril, né, Pedro? Sim, a valer. A partir de abril está aberta a possibilidade de o pedestre e ciclista serem multados. Como que já está esse debate aí, que você já está sentindo como, né, você conduz aí os centros de educação? A gente percebe que com a sistematização de como a gente vai multar os pedestres e os ciclistas, gerou um debate positivo, né? A gente precisa realmente educar os pedestres em torno disso, né? O pedestre ele precisa olhar o fluxo dos veículos, a velocidade, antes de iniciar a sua travessia, né? Apresentar os deveres do pedestre é muito importante, né? Só que a gente tem um pouco assim de descrença na efetividade da lei ainda, né? A gente acha que ainda assim é uma das leis que podem ser revogadas, inclusive, né? A resolução pode ser revogada ou ser aquela que é mais de fachada, infelizmente, né? De qualquer forma, né, esses 20% a gente não pode ignorar, né? A gente tem que orientar os pedestres a como fazer o seu trânsito na cidade de uma maneira segura, né? Priorizar a utilização da passarela, a faixa de pedestres, enfim, com certeza, né? Mas a fiscalização maior tem que cair sobre aqueles que estão com maior poder nocivo, né? Que são os automóveis, os caminhões, os ônibus, as motocicletas, né? Como que está a relação do motorista que conduz o veículo e o ciclista, Pedro?
A gente percebe que a cultura no Brasil tem começado a melhorar, a passos ainda tímidos, né? A gente percebe que o motorista, né, ele tem percebido que o ciclista tem um papel na cidade muito importante e muito positivo. Então o respeito começa a melhorar. Mas ainda a gente precisa caminhar muito, né? A gente precisa ter ainda mais estrutura na cidade para o ciclista, né? Por exemplo, uma cidade que abre, né, vias de mão única, isso é extremamente complicado. Você está restringindo o acesso do ciclista a essa via, porque fica de um trânsito muito rápido e também aí começa a aparecer o ciclista em cima da calçada. É errado, o ciclista não pode pedalar em cima da calçada, mas tem que ter garantias de que ele possa transitar na rua. Né? Não estou falando nem de ciclovia ou ciclofaixa, estou falando de que um trânsito tem que ser acalmado, né? Tem que ter um espaço para ele, tem que ter educação dos outros modais, para que todo mundo possa compartilhar e não competir por espaço. Né? Pedro, como que fica para aquele motorista que é gentil, que quando percebe que o pedestre quer atravessar, ele para? Isso acontece muito em Santa Catarina, né? Muita gente fala isso, né? Que tá andando ali por Florianópolis e se o motorista percebe que o pedestre quer atravessar, ele para, gente. E aí, como é que fica para esse motorista gentil, Pedro? Tá corretíssimo, né? Se um pedestre, né, vamos supor uma faixa de pedestre que não tem um semáforo lá, né? O pedestre tem prioridade. Ele iniciou a travessia, o veículo tem que parar. É obrigatório parar. E até que ele termine a travessia, aí o veículo pode ir adiante. Mas se isso for fora da faixa, né? Uma gentileza mesmo, no meio do trânsito ali. Então, aí é que tá, né? Tem um artigo lá no Código de Trânsito que fala que o maior é responsável pelo menor, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre, né? Então, por exemplo, tá chovendo, você para o seu carro para atravessar. Claro, você viu, né? Previu que não vai acontecer nada atrás de você. Ótimo, excelente, continue e replique, né? Siga esse exemplo com certeza, esse é o caminho. Pedro, o caminho então provavelmente é de mais educação, né, no comportamento de todos no trânsito, né? Qual seria a sua mensagem para a gente mudar esse hábito aí, especialmente do brasileiro? Eu acredito que assim, o pedestre, né, é a forma mais humana que tem de você transitar na cidade, né? É a escala mais humana. Então, é esse elo que a gente tem que proteger mais. De qualquer maneira, todos têm deveres no trânsito, todos têm deveres. Alguns têm responsabilidades maiores e outras responsabilidades menores, né? Eu atravessar fora da faixa, eu estou colocando a minha vida em risco. Agora, eu dirigir alcoolizado ou em alta velocidade, estou colocando a minha vida de outras pessoas em risco, né? Então, assim, são graus diferentes, né, de responsabilidade aí. De qualquer forma, é importante que o pedestre fique muito atento ao trânsito, né? Colabore também com o trânsito dos veículos, né? O ciclista também, né, pedalar sempre no sentido certo, nas vias que são destinadas a ele. Se não tem uma ciclovia, ciclofaixa, ele pode e deve compartilhar a rua, mas compartilhar não é disputar, isso eu já falei, mas é importante frisar, né? E assim a gente vai construindo um trânsito mais harmônico, né? Bom para todos, e que não mate. Esse que é o principal, o foco do CTB, de qualquer lei de trânsito, é evitar que as pessoas se matem no trânsito, né? E até aqui a gente não tem tido muito sucesso, né? São mais de 40 mil pessoas morrendo por ano no trânsito no Brasil, é um número alarmante, a gente precisa corrigir isso, né? Então a gente tem que apostar muito nisso. A multa, eu não acredito que ela seja para encher os cofres públicos, essa ideia de que a indústria da multa, não, isso eu não concordo. Mas eu acredito que ela tem uma intenção de corrigir erros, mas talvez ainda precisa ser revisto alguns pontos ainda. Pedro Arruda, conversando aqui com a gente hoje no Fé na Vida, nesta quinta-feira. Pedro, muito obrigada. Bom ano aí para você, para toda a sua família. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Valéria. Um abraço para todo mundo.